tem Palmeiras e Vasco. Verdão querendo encostar no Flamengo, né? A boa notícia pro torcedor palmeirense é que o Piquerez treinou normal, né? Saiu no jogo do Bahia, mas treinou normal, pode enfrentar o Vasco hoje. E agora a gente vai falar sobre essa união sinistra entre Palmeiras e Vascão, então se liga aí. Palmeiras e Vasco estão aí para provar que a amizade entre as torcidas existe sim. Vasco e Verdão, torcida de irmão. A rivalidade é dentro de campo. Fora dele, a torcida adversária é muito bem-vinda. 2-1 para Palmeiras. Andreas Pereira, perna direita! 1-0 Coutinho. Felipe Coutinho, o 10 bota na rede assim. O Vasco e Palmeiras é a representação do que todo mundo queria pro futebol. Antes do jogo, bebe junto, conversa junto, todo aquele clima de esporte mesmo, de amizade, como tem que ser e teria que ser em todos os lugares. Quando o Vasco tá jogando, não importa contra quem, eu fico feliz se ganha. Tirando o momento onde o embate é entre nós dois, a gente é muito Vasco. Sou vascaíno. E ó, gente, realmente é uma... Bonita, né? Vou falar que e quando a gente vai lá, a gente é muito bem recebido. Você tem camisa de outro time? Corinthians? Não. Tem limite. Cara, e aí eu digo mais que assim, ó, eu tenho uma filha que virou vascaína. Então, tipo assim, que momento da minha vida isso aconteceu? Não sei. Até o pré-jogo aqui se assemelha bastante com o de São Januário. Churrasco na rua, todo mundo amigo. E não é de hoje essa parceria. Os dois clubes foram fundados por imigrantes. Isso ajudou nessa união. Conhecido como o clássico da fraternidade. Eu tive a felicidade de jogar nesses dois clubes, né? Tanto que as camisas aqui estão lado a lado na parede da minha casa, do Vasco, a do Palmeiras. Para vocês terem uma ideia, foram 11 anos defendendo essas duas camisas. Até hoje, eu sinto um carinho enorme, tanto da torcida do Vasco como da torcida do Palmeiras. Aqui na Rua Caraíbas, que fica pertinho do estádio do Palmeiras, se a gente olhar no entorno, só tem estabelecimentos alviverde, se engana. Olha só, um comércio vascaíno. E se a gente for comparar com o entorno do São Paulo, em torno do estádio do Corinthians e do Santos também, em nenhum desses tem um comércio, um estabelecimento de clube adversário. Até no Campeonato Brasileiro, dizem que essa camaradagem continua. Meteu 2-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro tá brigando lá no campeonato. Empatou com o Flamengo. É sempre bom ajudar um amigo, né? Se eles também conseguirem ajudar a ganhar da galera da zona da confusão ali, todo mundo tá feliz. Mas e hoje à noite, hein? Amigos, negócios à parte. Pela amizade, eles vão dar esses pontinhos pra gente, porque eles sabem que antes a gente é campeão do que o Flamengo. Eles pensam melhor, o melhor é... O Palmeiras. Cicinho, no primeiro turno, foi 1-0 para o Palmeiras na casa do Vasco. Gol dele, do Vitor Roque. E agora, esse encontro, o Vasco muito melhor, já mais organizado. O Diniz finalmente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. E o Palmeiras é sempre aquela força, ainda mais jogando em casa. O momento do Vasco realmente é diferente. O bom momento do Felipe Coutinho, também desse menino Ryan. Paulo Henrique, pela lateral direita, está jogando muita bola. Então, assim, o Diniz está dando cada dia mais uma consistência para essa equipe do Vasco, que do outro lado tem o Palmeiras, que na minha opinião é favorito, mas tem tudo para ser um jogão, Renato. Tem tudo para ser um jogão porque o Palmeiras tem implanta esse ritmo de jogo que faz com que o adversário também venha a estar ligado os 90 minutos, porque se não tiver ligado vai tomar gol. O Palmeiras não tá para brincadeira não, mas o Vasco também, esse time do Diniz é um time que assusta também o adversário, por isso que eu falo que vai ser um grande jogo, mas acredito no favoritismo do Palmeiras. Edu, vamos pensar que amanhã tem Flamengo e Cruzeiro. De repente alguém pode tropeçar nessa história. Se o Palmeiras ganha do Vasco hoje, é aquela história, de repente um segundo lugar, começa a pensar em se aproximar mais ainda do líder. Claro que não sabemos o que vai acontecer na quinta-feira, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, mas seria uma boa oportunidade para vencer. Fazer o dever de casa, né, Renata? Vencer, porque em casa o Palmeiras já mostrou que é muito forte, independentemente do adversário. A gente vê que o adversário se sente em dificuldade de jogar no Allianz Parque, até também pelo gramado também. Então eu entendo que o Palmeiras tem que manter o ritmo que ele vem fazendo, pressionando o adversário desde o início, pressionando lá na defesa adversária. Eu acho que isso é o grande diferencial do Palmeiras, porque quando você recupera a bola no campo adversário, você está mais perto do gol. Então eu entendo que o Palmeiras, por mais que perdeu o Lucas Evangelista, que é um jogador que vinha fazendo a diferença, encontrou o seu lugar no time,
né? O Palmeiras vai sentir falta, sim. O Piquerez, eu acredito que possa estar à disposição para esse jogo, porque foi mais uma pancada. Então, eu acho que o Abel vai ter que mexer no time. Agora, de repente, ele pode recuar o Andrés e colocar tanto o Veiga ou o Maurício para jogar, ou se não, colocar o Emi Martínez ali no lugar do Lucas para liberar mais ainda o Andrés. Então, acho que é uma dor de cabeça para que o Abel possa montar e tentar vencer o Vasco da Gama. Edu Dracena, agora é seu território. Seleporco aí, a Seleporco. Ó, o Everton, Giai, Gomes e Murilo. Aqui a dúvida, Piquerez ou Jefté. Aí aqui no meio o Aníbal Moreno com o Andréas Pereira. Cirurgia para o Lucas Evangelista, uma pena. Boa sorte para ele, recuperação, não é algo simples. O Felipe Anderson, aí pode ser Rafael Veiga, Maurício, Facundo e Vitor Roque e Flaco Lopes. Pelo menos um cara aí tinha que aparecer na seleção do Ancelotti hoje às 3 da tarde. Quem? Andreas Pereira. Ah, mas ele vai. Você acha? Ah, acredito. Nossa, Chico. E o Flaco Lopes? Que ele vai sim. Não, o Flaco não dá. Tá na do Messi. O Bernabé... A grande dúvida é que realmente, Renato, são esses três aí, Rafael Veiga, Maurício e Não Facundo. surpreende se chamar o Vitor Roque também, né? Então, eu ia falar pelo menos um, que a dúvida era porque se tivesse um jogador que fez 3 gols e fizesse gol de pênalti sem cavadinha, ele podia estar também. Calma, gente. Chamar o Vitor Roque agora, no futuro... Não, pra testar, sei lá. Ele tá fazendo gol pra caramba, mas, né? tá, aí tem o Caio Jorge, tem os caras na frente. Mas acredito que ele não vai levar, assim, alguns jogadores assim, principalmente agora nessa data FIFA, porque os times estão disputando. Mas o Flaco Lopes pode ser chamado pela Argentina, com certeza, merece. né? Eu acho que a seleção não tem um cara como o E o Andrés. Palmeiras vai jogar na data FIFA. O Rê. Entendeu? Então, de repente, você contratar, convocar os jogadores aí do Deixa eu fazer Palmeiras... uma pergunta pra Renata. Diga. E o Palmeiras? Então vamos. Começamos por Santos e Grêmio. Ela foi lá E na você já Baixada. inicia. Eu? É. 1-1. Tá bom ou não? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu fico com você então, 1-1. 1-1. Não, qual? Só Santos e Grêmio. Ah, tá, não vi não. Só nessa, porque no resto não vamos ficar. Não. E aí, Marco? 2-2. 2-2. Ai, mudou muito, nossa. 2-1 Grêmio. Olha, Sgarbi. 1-0 Santos, gol do... Neymar? Não, do cara que você pensou. 1-0 Santos. Que isso. Vai ser Não, dele. o Brahim não vai. O Brahim não O pode. Bilal? Agora vai você, Chico. Eu? Ah, então tá. O Grêmio tá com 13 desfalques, irmão. Então vai perder. Mas vai ganhar, 2-1. Edu. 3-1 Santos. Uia. Agora vamos de Palmeiras e Vasco da Gama. Vai, Difícil, mano. o Diniz tá jogando, o time dele tá muito mal. 3-0 pro Vascão. Diniz. Marco. 3-0 Palmeiras. Eita, tá Sim. copiando. 3-1 Vasco. Que isso? Eu tô fechado com o Vascão. É 1-0 Vasco. 2-1 para o Palmeiras é o meu palpite. E aí, Chico? Difícil acertar, mas vou nessa. 4-2 para o Palmeiras. Caraca! Que loucura. Edu. Vou no 3-1 de novo, Palmeiras. Eu pensei que era Vasco. E agora, o final. Chegamos a Inter e Corinthians. Vai, Edu. 2-0 Inter. Chico. É o placar que mais acontece em Inter e Corinthians. Eu vou acertar, gente. Vão por mim. 2-2. Sgarbi. 0-0. Marco. 2-1 Inter. Falamos aqui do Júnior Santos, né? Vai passar por cirurgia, deve ser então, portanto, o mesmo caminho do Lucas Evangelista, né? Péssima notícia para o Abel, porque era um cara que vinha correspondendo dentro de campo, né, Mansur? A grande questão, primeiro o triste que é você ter um jogador fora da temporada por lesão, isso aí já é para se lamentar em qualquer circunstância. Pensando no efeito prático na parte do jogo, né? É ver qual vai ser a reação do Abel a isso, né? Se ele altera também o Andreas de lugar, né, para ter porque ele, em geral, nessa dupla de volante, ele em geral gosta de ter um desses dois meias com um pouco mais de chegada. Antes era o Richard Rios, agora o Lucas Evangelista. Tem uns jogadores com características um pouco diferentes. Por exemplo, você tem Aníbal e Martínez, não é a mesma coisa, né? Não costuma usar, né, os dois juntos. Teve Ou é um ou é outro, com o Bahia, né? assim, né? E nem saiu tão bem. Um pouco, talvez, pelas condições ali de gramado, uma série de questões do jogo. Mas, primeiro é ver como ele vai ajustar. Porque o Andrés vinha com uma adaptação muito bem a esse trabalho de ser um meia partindo do lado direito, por vezes tendo do outro lado o Felipe Anderson, ou outras opções do elenco. Porque, assim, a outra alternativa, além do Andrés, ou é um jogador um pouco mais conservador, né, como
como seria o Martínez, ou então talvez o Alan, né? O Alan divide trás, mas não é muito a dele, né? Louco, mas ele fez essa função ali, Felipe. Fez super ele bem. Como um segundo homem, ele foi usado pro Alan. Pode pôr ele tranquilo. Até teve um dos jogos que eu até conversei com o João Paulo depois sobre a característica. Eu falei, caraca, ele tem. Ele falou, e ele tem mesmo. Eu achei que ele fosse mais ofensivo, assim. Sempre que vi o Alan... Não, ele era um atacante assim, esperado, só que ele tem força, ele tem uma baita leitura de jogo. Tanto que esse último jogo... Não sei se a gente estava fazendo junto aqui o programa, que eu acabei falando dele. Ele veio pegar a bola como o primeiro, ele veio articular de trás, ele chega na frente. Então, é um jogador que pode usar tranquilo ali. Mas eu imagino que a tendência seja trazer o Andreas um passo para trás e colocar o Maurício, o Veiga, para jogar junto com Exato, ou o Facundo, para jogar junto com o Felipe Anderson. Parece a solução, parece a alternativa mais, em tese... mais provável. Vamos ver, né? O que ele A questão é se ele vai querer mexer, porque o André chegou há pouco tempo, se adaptou tão bem a uma função e você modificá-lo. Evidente que ele vai tendo ali as sensações do dia a dia na convivência com os jogadores, né? Mas não é uma... É algo que quebra uma estrutura que se encontrou muito rapidamente. De acordo com os nossos setoristas, a tendência é realmente o Andreas Pereira jogar ali naquela função. Vamos colocar o campinho com a provável escalação, então, do Palmeiras para esse jogo contra o Vasco. Vasco que está melhorando, né, num viés de crescimento, né, com o Fernando Diniz. A escalação deve ser essa, o Everton no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez ou Jefté na lateral esquerda. O meio campo ali com Aníbal ou Andreas Pereira, Veiga ou Maurício, né, na função do Andreas, e o Felipe Anderson do lado esquerdo. E a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Vamos com a perda de jogador que tem sido importante, o Barros, né? Desde que ele entrou no time, começou como titular, o Vasco não perdeu. Essa é uma estatística que talvez possa parecer uma coincidência, mas ajudou a dar uma consistência maior ali junto com o Hugo Moura. Especialmente para o tipo de jogo que se prevê no Allianz, o Vasco tem duas ausências importantes, né? É verdade. O Barros e o Cuesta, zagueiro. Isso. Porque também, por exemplo, o Vasco, que fez uma boa partida, obviamente, contra o Cruzeiro na vitória por 2-0 em São Januário, fez isso a partir de uma adaptação em termos de estratégia ao que é o Cruzeiro. Então se defendeu por vezes, ficou menos tempo com a bola, obrigou o Cruzeiro a construir contra uma defesa mais posicionada, precisou defender mais atrás e defensivamente, que vinha sendo uma questão do time, a resposta foi muito boa. O Barros é um jogador que deu muito mais consistência, mais presença e mais vigor ao meio-campo do Vasco, e a nova dupla de zaga, com o Cuesta e o Robert Renan, além de uma proteção boa, de ganhar duelos, são jogadores que são importantes para iniciar a construção com qualidade. Então, em dois aspectos que devem ser muito exigidos nessa partida contra o Palmeiras, o Vasco tem desfalques importantes. É isso. Robert Renan está fora, né? O Cuesta está fora, deve jogar Robert Renan e o Lucas Oliveira. Quando o Robert Renan saiu pelo protocolo de concussão, quem entrou foi o Lucas Freitas. Vocês lembram? Ou foi o Lucas Oliveira? Porque foi o Freitas, né? Entrou muito bem no jogo, né? Dessa vez. Um jogo difícil. Isso, não é o Freitas que vai entrar agora, é o Oliveira para formar essa dupla de zaga. A ideia do Diniz não vai mudar. Agora, é importante manter a concentração e, assim, o Vasco estava conseguindo, a partir do meio-campo, criar muitas chances de gol, né? O Vasco disse ontem isso aqui, Alex não estava, desde que o Diniz assumiu o Vasco é o time que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro. São 31 gols marcados desde então. Então a coisa está funcionando, né? Do meio para frente, pelo menos, o Vasco tem criado bastante e tinha melhorado a estrutura atrás, né? Não pode perder essa consistência. Você vai encontrando as peças e a engrenagem ela foi se encaixando, né, cara? Ele foi pegando, tanto que ele está conseguindo fazer até alguns encaixes, porque todo mundo melhorou, entendeu melhor isso, e Coutinho veio melhorando fisicamente, o Nuno ganhou uma condição física melhor, e aí você vai mudando algumas peças que acrescentaram para esse time do Vasco, para ser mais consistente. E é um time que ainda, lógico, você tem algumas... você fala assim, o time do Vasco não é uma equipe ainda 100%, não é 100% confiável, mas ele está precisando dessa rotina porque ele está numa construção, né? Então, o que vai acontecer ali de novo, mais um big de um desafio, é uma pena não ter esses jogadores importantes, né? Mas, ao mesmo tempo, o Vasco evoluiu, lógico, bastante. Assim, desde o começo, a gente falando, a questão do Diniz, ele tentando.
e que não era fácil, obviamente, mas o Vasco ele melhorou e evoluiu mesmo quando chegou realmente mais jogadores, né? Então, nesse sentido, melhorou a questão de número de gols feitos, mas a produtividade, né? E se pegar dos primeiros jogos do Diniz, da metade agora para frente aqui, ele realmente evoluiu mais ainda, porque acrescentou uma melhora para todo mundo. E aí tem mérito dele, igual a gente já falou aqui, sobre a questão de carga de treino, de que maneira que eu vou deixar esses caras na ponta dos cascos, né? E é assim que o Vasco tá. Só para fazer uma correção, foi o Lucas Oliveira quem entrou no jogo contra o Flamengo. Acabei de olhar aqui. Eu fui pesquisar aqui, porque eu tinha a impressão de que era o Oliveira. E ele entrou muito bem num jogo dificílimo, né? Como um clássico contra o Flamengo. Então acho que deu também segurança para o Diniz para escalá-lo nessa partida em substituição ao Cuesta. Vamos dar uma olhada na provável escalação, Mansur, do Vasco para esse jogo contra o Palmeiras? O time deve ser o seguinte, olha só. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Lucas Oliveira e Robert Renan os zagueiros e o Puma, mais uma vez, tem jogado bem o Puma na esquerda ali, né? Muito seguro. Vai jogar por ali, exato. Deu estabilidade ali. Sim, sim. Hugo Moura, tanto que ninguém fala do Piton, né? Nesses últimos jogos. Isso tem um lado bom, é lógico, assim, para elenco, vem, é duro quando você perde um jogador que é igual o Piton, que era titular e tem sua importância e você não encontra ninguém, né? Exatamente. Meio campo com Hugo Moura, Tietê, né? Dessa vez, no lugar do Barros e Coutinho. E o ataque com Ryan, Nuno e Verratti. Minha dúvida é como o Vasco vai se sair defensivamente com essas mudanças. E que tipo de jogo o Vasco vai tentar fazer? Acho mais do ponto de vista defensivo, né, Mansur? Defensivo. Porque, além disso, o que o Vasco tentou empregar contra o Cruzeiro, não sei se talvez se aplique tanto num jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras, se você permitir que ele te empurre demais para trás... E o começo do jogo tem a impressão de que deve ser assim, né? Exato. O Cruzeiro é um time que gosta mais de atacar com espaço, de tentar atacar em transição, de atacar rápido. O Palmeiras é muito bom em ataque rápido. É um time especialista nisso também. Mas ele consegue ir te empurrando para trás e gerando volume até que ele resolva o jogo. O Vasco vai precisar conseguir respirar um pouco mais, criar um pouco mais... ficar um pouco mais com a bola no jogo em alguns momentos não vai ser fácil. É um jogo desafiador para o Vasco, apesar da evolução do time recente. E que pode por causa da questão desses encaixes do Palmeiras e uma saúde física, né? O time do Abel com tempo para treinar, é impressionante como evolui. E é um jogo que pode mudar o Vasco de patamar, inclusive em termos de castas, se é que a gente pode dizer, no Campeonato Brasileiro, porque você ganhar do Cruzeiro e vencer o Palmeiras fora de casa, te coloca num ponto assim, os adversários vão te olhar já de uma outra maneira. Claro. O Vasco, se vencer, é muito provável que entre na primeira página do Campeonato Brasileiro. Então a perspectiva muda e os adversários passam também a te olhar de uma maneira como diferente. Que esse elenco do Vasco, naturalmente, vai absorver essa questão da expectativa, que às vezes era né? E parece que assim era até meio fácil e clichê. Você fala, tá bom, mas o Vasco tem seus limites e tal. Não, a hora que você evolui um pouco, você também tem esse protagonismo, né? Que você tem que confirmar essa expectativa que você criou. Os reforços ajudaram ao Vasco a mudar um pouco a perspectiva, né? Deixa eu mostrar. E o Diniz, além de estar bem, olhando para ele lá, sabe o que eu tô lembrando? Da dança dos famosos também. Que ele tá parecendo o Rodrigo Faro. Olha lá. Não lembra o Rodrigo Faro? Fala a verdade. Não lembra. Quem está de olho nesse jogo também é Flamengo e Cruzeiro, que vão se enfrentar na próxima quinta-feira. Um grande jogo. Você vai ver essa partida aqui no Sport TV. E na sequência vem o quê, Mansur? Troca de passe. É isso aí. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na quinta. A gente vai trazer informações dos dois clubes. Começando. Enfrentar o Vasco às 19 horas desta quarta-feira no Allianz Parque traz ao Palmeiras também uma preocupação. Isso porque 7 atletas estão pendurados com 2 cartões amarelos e sob risco de desfalcar o time, que na sequência visita o São Paulo em clássico pela 27ª rodada do Brasileiro. É o caso de Everton, Gustavo Gomes, Piquerez, Emi Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque. 5 dos 7 fazem parte da escalação considerada titular. O goleiro, o zagueiro, o lateral esquerdo, o meio-campista e o centroavante, sendo que Evangelista é desfalque confirmado por causa da lesão na coxa direita, em que precisará passar por cirurgia e perderá o resto da temporada. Outras ausências por problemas físicos devem ser Paulinho, pela cirurgia na perna direita, e Kelvin, desfalque na última partida por um trauma no pé. Piquerez, por outro lado, fez exames que descartaram uma lesão
após ser também substituído no último jogo contra o Bahia por um trauma no joelho direito. Sem problemas físicos, o Everton, Gomes e Vitor Roque serão pontos de atenção no time para evitar perder titulares para o Choque Rei. Emi Martínez ainda tem revezado a posição com Aníbal Moreno nas últimas partidas, sendo acionado contra Fortaleza e Bahia, enquanto Facundo Torres aparece mais saindo do banco nos minutos finais. O último nome pendurado na equipe está na comissão técnica, que é o caso do auxiliar Vitor Castanheira. Depois dos confrontos com Vasco e São Paulo, o Palmeiras ainda terá 2 partidas contra Juventude e Bragantino, antes de emendar uma sequência decisiva com as semifinais da Libertadores e os confrontos diretos com Flamengo e Cruzeiro. Líder e vice-líder do Brasileiro, com 4 e 1 ponto à frente do Alviverde neste momento. Palmeiras encara Vasco no Allianz Parque e busca manter tabu que já dura uma década. O Palmeiras chega ao confronto contra o Vasco, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um tabu que já dura uma década. O Verdão não perde para o Cruz Maltino em seus domínios desde 2015. Na ocasião, o Vasco venceu por 2-0, com gols de Rafael Silva e Nenê, tentando escapar do rebaixamento. Desde então, foram 6 partidas no Allianz Parque, todas pelo Brasileirão, com 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates, reforçando a confiança do time quando joga em casa. A consistência como mandante é um ponto forte da equipe de Abel Ferreira nesta temporada. Nos últimos 10 jogos em seu estádio, o Verdão perdeu apenas uma vez, somando 7 vitórias e 2 empates, mantendo-se entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time paulista ocupa a 3ª colocação com 49 pontos, pressionado pelos resultados recentes. Derrota para o Bahia e a ampliação da vantagem do Flamengo, que chegou a 54 pontos após vencer o Corinthians. O Vasco, por sua vez, chega como visitante buscando recuperação. O clube carioca, que ocupa a 11ª posição com 30 pontos, venceu 4 das últimas 10 partidas fora de casa, empatou 3 e perdeu outras 3. O duelo está marcado para quarta-feira, às 19 horas, de Brasília, no Allianz Parque. O próximo confronto do Palmeiras é contra o São Paulo, no domingo 5. O time tricolor vai entrar em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Fortaleza, visando melhorar a sua situação no torneio.